Conversas com Impacto é o primeiro podcast português dedicado à inovação e ao impacto social. Mensalmente conversamos com decisores políticos, agentes de mudança, practitioners, empreendedores e líderes comunitários que partilham connosco ideias e experiências sobre a criação de mudanças sociais e ambientais positivas. Ouça-nos no iTunes, SoundCloud, Google Cast ou Spotify e apoie este projeto através de patreon.com/conversas com impacto. Subscreva este podcast e maximize o seu impacto. Obrigado por ouvir o episódio 5 do podcast Conversas com Impacto. O meu nome é Tiago Seixas e estou muito contente por lhe trazer novas entrevistas e ideias para ajudar a criar impacto social positivo. Neste episódio resolvemos agarrar o desafio lançado por José L. Neves e aprofundamos algumas das ideias do episódio anterior para falarmos sobre acessibilidade. Mais concretamente, sobre turismo acessível. O turismo acessível é um tema cada vez mais relevante, estando sob a égide do crescimento sustentável para 2030. A notariedade do destino Portugal, a procura crescente por hábitos saudáveis e, aliados ao envelhecimento da população mundial, os hábitos crescentes pelo gosto de viajar trazem a necessidade de preparar e comprometer os destinos turísticos para responder a novos desafios. Estes desafios prendem-se com a qualidade e a segurança que os clientes cada vez mais exigentes e cientes dos seus direitos valorizam. Na União Europeia, cerca de 80 milhões de cidadãos são, a maior ou menor grau, afetados por uma deficiência. Em virtude do envelhecimento demográfico, prevê-se que este número venha a aumentar. A acessibilidade é assim uma condição prévia para que todos possamos participar e ter um papel ativo na sociedade, podendo ainda contribuir para garantir um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, palavras da nossa convidada. São razões mais do que suficientes para falarmos sobre um projeto inovador, sustentável e capaz de criar respostas eficazes através do seu modelo de negócio. Falamos da Accessible Portugal, uma associação para a promoção do turismo acessível e inclusivo em Portugal que desenvolve atividades e agenciamento do turismo acessível, sendo a primeira agência turística especializada neste segmento. Em 2018, lançou a Tour for All, uma plataforma e aplicação móvel de informação e divulgação da oferta turística acessível em Portugal que contribui para captar novos segmentos da procura, melhorar a experiência turística das pessoas com características específicas, para além de concorrer para o designo de Portugal como um destino turístico. Falamos hoje com Ana Garcia, mestre na Acessibilidade Universal e Desenho para Todos pela Universidade de Jaén, Espanha, licenciada em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE, pós-graduada em Gestão Financeira pelo ISG e em Gestão Avançada pela Universidade Católica Portuguesa, foi auditora na KPMG, exerceu análise empresarial de projetos de investimento no IAPMEI e hoje dedica-se à promoção do turismo acessível em Portugal, como forma de alavancar os direitos das pessoas com deficiência e as suas famílias, através do desenvolvimento da marca Accessible Portugal. É ainda consultora e formadora nestas matérias, tendo recebido a Medalha de Mérito Turístico em 2018 e é ainda membro da direção da European Network for Accessible Tourism. Cara Ana, muito obrigado por ter aceitado este convite. Antes de começarmos, quero perguntar-lhe qual o seu background e o que a levou a enverdar pela área da acessibilidade e da inclusão através do turismo. Boa tarde. Começa pela pergunta mais difícil, que é nós chegarmos aos 45 anos e termos que avaliar o que é que andamos a fazer na vida. E, portanto, eu sem nunca ter tido nenhuma vocação para a área financeira, sigo uma carreira profissional toda na área empresarial e financeira. Portanto, aos 45 anos tomo a decisão de pensar o que é que realmente era a minha vocação e a minha missão dentro da área profissional e que se conjugava com a minha área pessoal. Por motivos pessoais, cruzámos com uma criança com deficiência que fazia parte da nossa vida, que fazia parte do nosso dia-a-dia, que veio a integrar a nossa família com paralisia cerebral e, portanto, mudou todo o nosso olhar relativamente àquilo que é a vida de um grupo de relação, seja o Tiago e a sua família, seja a Ana e os seus colegas de trabalho. Portanto, temos 3 grandes grupos nucleares na nossa relação: a nossa família, os nossos amigos e os nossos colegas de trabalho. E essa proximidade e essa experiência de relação fez-me refletir sobre todas as minhas opções profissionais e ainda dentro do IAPMEI surge a oportunidade de conhecer um projeto que ganhou o Inova 06, que era a Accessible Portugal. Nesse momento e nesse tempo, a Accessible Portugal era efetivamente uma empresa de animação turística que tinha como objetivo vir dar uma resposta àquilo que o terceiro setor ou que as entidades do setor social que representavam direitos das pessoas com deficiência
mas faltava-lhe a forma e a vertente do negócio, mostrar que isto era um negócio, que o mercado ia evoluir para as necessidades das pessoas que tinham algum tipo específico de característica, de funcionalidade, e é aí que nasce a Accessible Portugal. Ou seja, há este nascimento da Accessible Portugal e como é que ela evolui até chegarmos até hoje? Ora bem, então o que é a Accessible Portugal? Para já é um ser vivo. É um ser vivo com muito sangue na guerra e que está muito aberto a encontrar o seu posicionamento real, efetivo, produtivo na nossa sociedade, no nosso mercado. A Accessible Portugal efetivamente começa como uma empresa para dar justamente este mote diferenciador, porque achávamos que alavancávamos os direitos das pessoas com deficiência e dos seus grupos de relação, nomeadamente as suas famílias, ao trazer o business para a coisa. Evolui, portanto o projeto corre bem, evolui para o agenciamento de viagens e começamos a chegar à conclusão que para vender o nosso produto turístico nós tínhamos um trabalho titânico a montante de qualificar os agentes turísticos que nos pudessem proporcionar uma oferta turística acessível para nós vendermos enquanto agência. Portanto, havia toda uma série de instituições e entidades públicas que, no fundo, preparam a montante, preparam o chapéu, o espaço público, a parte da cultura, dos monumentos, o património natural, as praias, os espaços, os parques, que são, no fundo, reservas naturais. Serra da Estrela agora é um parque classificado pela Unesco. A quantidade de património cultural que Portugal tem, está classificado pela Unesco como Património Mundial da Humanidade, mas toda a tutela e a gestão desses recursos tinha que ser cativada para este tema. E, portanto, nós passamos aqui por uma fase onde praticamente o nosso tempo era muito mais a sermos formadores, consultores, aceleradores, motivadores de que este tema, e repare, isto já há 12 anos, este tema estava na ordem do dia. Portanto, houve aqui um trabalho, um esforço muito grande, até que nós chegamos à conclusão que o nosso foco tinha que mudar da parte empresarial para uma parte de coach, de consultoria, de formação, de disseminação daquilo que era efetivamente a nossa ideia. E, para além disso, sermos complementares, não invalidando todo o trabalho que as associações que defendem os direitos das pessoas com deficiência, mas têm uma postura de luta pelos direitos, e nós íamos fazer outro trabalho complementar, que era, como nós dizemos habitualmente, dar colinha à oferta. Ou seja, explicar à oferta turística como é que se podia qualificar, melhorando a sua resposta às necessidades dos clientes e desconstruindo uma série de estereótipos e de preconceitos. Isto a par de um turismo que está num processo de democratização, o acesso é cada vez mais fácil, a ideia do turismo como uma área de glamour e de gente muito perfeita e muito endinheirada tem vindo a mudar, e a Accessible Portugal vai se posicionando realmente como um ser vivo, tendo um foco muito, muito direcionado para aquilo que é realmente a nossa mais genuína convicção. O turismo é para todos, com todos e para todos realmente. E como é que nós conseguimos trabalhar isto? E, portanto, estamos completamente abertos sempre e vamos fazendo um trabalho à medida que sentimos que o mercado nacional, que o mercado europeu e o mercado a nível mundial vai respondendo. Falou da formação, da consultoria, do coaching, mas hoje, com a dimensão da Accessible e a importância, já é um agente influenciador sobre este tema em Portugal. E estava a deixar isso para a área social, mas de qualquer forma a Accessible, até porque hoje também já se configurou, não é? Mas já é um agente influenciador e, portanto, também tem aqui um papel quase de influenciar a política pública sobre este tema. É verdade, é verdade. Isso também tem sido fruto da nossa resposta e também de uma postura diferenciadora. Sempre que nós conseguimos coligir informação, conseguimos sistematizar uma abordagem, qual é a melhor abordagem de nos relacionarmos com uma pessoa cega, com uma pessoa surda, com uma pessoa em cadeira de rodas? Nós fazemos a disseminação, nós damos essa informação
ao contrário de muitas entidades que, enfim, porque também têm a sua atividade privada, empresarial, comercial, guardam no fundo um bocadinho esse know-how, nós optámos porque isso é uma das nossas valências, darmos essa informação. Nós acompanhamos alunos que estão a fazer projetos de mestrado, doutoramento, alunos ainda no secundário. Nós temos toda uma vertente que é disponibilizar, oferecer, dar essa informação. E isso acaba por ser também influenciador. Sim. Vamos voltar um bocadinho atrás. Sim. O que é isto do turismo, ou qual é a vossa visão sobre isto do turismo acessível e inclusivo? Porque é muito mais do que uma visão à primeira vista de que o turismo é só para as pessoas com deficiência, que é um nicho muito, muito particular e que, como eu também colocava na introdução, que no fundo eram palavras vossas, é muito mais do que isto, não é? Efetivamente é. E até lhe digo mais, desde o início da nossa entrada no tema, mesmo isso tem fluído. Portanto, hoje em dia eu poderia dizer que o turismo acessível e o turismo inclusivo têm uma abordagem de infraestruturas, têm uma abordagem tangível e precisa, com muita urgência, que se trabalhe a vertente intangível, que se trabalhe a vertente cultural, do serviço. Porque se nós pensarmos bem, no setor do turismo, aquilo que toda a vida se fez foi dar resposta, antecipar as necessidades do turista e as expectativas do turista. Portanto, isto é exatamente a mesma coisa. Só que, havendo tantos estereótipos e tantos preconceitos sobre a diversidade funcional da nossa natureza humana, que é natural, nós somos diversos todos e funcionamos de forma diferente. E haver respostas para esta diversidade é uma coisa que é muito recente. E, portanto, se por um lado toda a parte tangível, corpórea, arquitetónica, de infraestrutura edificada é importante, sem dúvida, mas a parte do serviço é aquela que mais rapidamente pode dar resposta às necessidades dos clientes e dos turistas, surpreende pela positiva, excede as expectativas, o welcome, o receber bem, e nós temos isso no nosso ADN. Portanto, com muita facilidade, tendo oportunidade de... Quando diz nós, temos isso no ADN portugueses. E por isso o turismo também é tão importante para nós, Portugal, não é? E se nós capacitarmos os nossos agentes turísticos para um serviço inclusivo, repare, uma pessoa que não tenha dificuldades de mobilidade, mas tenha dificuldades cognitivas, intelectuais, de percepção, de orientação no espaço, precisa muito mais de serviço do que infraestruturas. E pessoas que tenham condicionantes muito severas na sua mobilidade, mas que do ponto de vista cognitivo praticamente não têm, precisarão menos de serviço e se calhar mais de infraestrutura. Portanto, esta ideia de que temos que tratar de rampas está completamente errada. Nós estamos a tratar de pessoas. As pessoas têm dignidade, as pessoas precisam de autonomia, as pessoas precisam de segurança. O turismo acessível também é segurança. Construir com base no design universal uma oferta turística não tem apenas a ver com o edificado. O desenho não é só da construção, é o desenho de projetos, é o desenho de produtos, é o desenho de atividades, é o desenho de serviços. E trabalhar em rede. Isto são coisas que são muito difíceis, parece facílimo, mas ninguém gosta de trabalhar em rede. Eu trabalho a minha área, eu trabalho o meu cantinho, eu trabalho o meu produto. Mas no caso do turismo acessível, isto é uma oportunidade fantástica para o turismo em geral, porque o turismo acessível normalmente trabalha com populações ou com uma pessoa de um grupo mais vulnerável, com maiores dificuldades. Se essa pessoa conseguir ter toda uma cadeia de oferta de serviços turísticos que estão realmente encadeados, não é? Com respostas para as suas necessidades, o nível de satisfação é brutal. E a pessoa que tem as limitações mais severas, normalmente é o fator de decisão do seu grupo de relação. Quer seja a família, quer seja um grupo de trabalho, um team building, quer seja uma festa de aniversário. Ou seja, a pessoa que tem as maiores limitações será o driver da escolha do produto ou do serviço turístico. E tudo isto contribui para uma satisfação e para um destino
mais friendly, mais apetitoso, no fundo. E depois vamos chegar também ao ponto onde a própria Organização Mundial do Turismo quer que os destinos tenham uma representatividade da sua população no emprego do setor. Ou seja, se eu também tiver resposta para os meus clientes que têm alguma diversidade funcional, eu naturalmente estarei preparada, eu oferta turística, para receber também colaboradores, funcionários, trabalhadores que tenham essa diversidade. E então aquela indústria do glamour, não é? Começa-se a desconstruir. Ora, se um cliente chega a um hotel ou se chega a um museu e sente que no próprio local, no próprio recurso turístico, existem pessoas com deficiência a trabalhar, as pessoas sentem-se bem-vindas, deixam cair a guarda de ficar tão bonitas, de estar tão importantes. E, portanto, isto é turismo inclusivo. Portanto, a oferta deve ter colaboradores que trabalhem, mas que tenham dificuldades, tenham algumas limitações e algumas incapacidades, e temos todos que nos focar nas nossas capacidades, nos nossos dons, nas nossas possibilidades e branquear um bocadinho que a limitação não seja impeditiva ou que não venha obstaculizar a minha fruição turística. Porque quando eu falo em fruição turística, eu também estou a falar na vivência das pessoas que habitam os territórios e que precisam, até com o seu envelhecimento, continuar a ter uma vida ativa. E se tiverem um território amigo da acessibilidade, elas que habitam aquele território vão poder também ter uma vida muito mais autónoma, muito mais segura, muito mais acessível. Eu enquanto consultor na área da sustentabilidade, da responsabilidade social, cada vez mais sinto a passar, isso já sentia, mas que a exclusão é cada vez menos um negócio. E que a inclusão pode ser cada vez mais potenciar o negócio. E precisamente isso, ou seja, as empresas trabalharem para a inclusão, porque trabalhar a inclusão significa aumentar também os seus próprios clientes, e isso tudo não só na área da acessibilidade, mas em diversas matérias, ou seja, fazer um produto inclusivo naquilo tudo que ele pode significar, está a ganhar mercado. E portanto, e hoje ainda hoje falámos que cada vez mais os nichos também são mercado e, portanto, e começam a crescer, precisamente a atacar e procurar novos nichos, e nichos precisamente que estavam excluídos, novos nichos de mercado. Isso poderá ser verdadeiramente um negócio. Porque repare, claro que o turismo acessível e inclusivo tem uma base grande e é o crivo mais severo das limitações é a deficiência, sem dúvida. Mas para já ela não deve ser excluída, porque ela depois arrasta, como eu digo, os grupos de relação. Mas para além disso ainda há outra questão. É quando nós excluímos as pessoas com deficiência do nosso contexto, da nossa procura turística, nós estamos a reduzir o potencial do mercado, mas para além disso também estamos a fazer com que essas pessoas, porque não saem, porque não viajam, porque vão deprimindo, vão ficando também elas próprias desqualificadas. Ora, se eu criar condições para que essas pessoas saiam para a rua, visitem espaços culturais, participem em festivais, provem as nossas gastronomias, eu depois também tenho a oportunidade de lhes exigir que elas se superem, que elas andem para a frente, que elas estejam menos deprimidas, que elas trabalhem. Ou seja, isto é win-win, porque se eu tiver uma oferta que as inclui, eu depois também tenho o direito de lhes exigir que elas se esforcem para poder superar as suas incapacidades e limitações. Agora, se eu não tiver nada, eu estou a reforçar as incapacidades dessas pessoas. E a reforçarmos o assistencialismo e depois a reforçarmos as exclusões. E a dependência económica. E o mundo todo acaba por ser muito mais frustrado e muito mais dependente e muito mais triste do que, de facto, começarmos a ver pessoas diversas a terem a sua superação, a terem os seus momentos também de desânimo, porque faz parte da vida, não é? E considera que já do ponto de vista político já existe também esta visão de que a exclusão pode ter, é prejudicial também do ponto de vista económico. E mesmo do ponto de vista de quem quer ser eleito, de que inclusão é uma melhor ferramenta também quem procura nos últimos tempos e Portugal tem procurado isso, não tem? E repare, não é à toa que Portugal ganha este prémio de primeiro destino de turismo acessível que a OMT lança.
A Organização Mundial do Turismo, quer queiramos, quer não, é o organismo que dá as guidelines para o desenvolvimento turístico no mundo. Quando Portugal se candidata, não somos um destino perfeito, não somos. Mas estamos, de facto, vocacionados para, a breve prazo, conseguirmos ser fora da caixa, sermos melhores do que os outros. Porquê? Porque temos uma transversalidade de iniciativas que estão a correr, estão imperfeitas, não estão acabadas, estão work in progress, mas efetivamente estão a acontecer. Olha, uma delas foi no dia 5, portanto anteontem, ter sido criada uma estrutura de missão para a acessibilidade. Não há muitos países com isto, e abrange todo um espectro a acessibilidade é vista como um tema tão holístico que acaba por criar efetivamente aqui impacto. Isto tem impacto na vida das pessoas, isto vai dar resposta às necessidades das pessoas. E claro, o turismo aqui é só uma ilustração da importância da inclusão e da acessibilidade na nossa cidadania. Se aqui a vossa visão, até era uma pergunta dos patronos, se a visão do turismo acessível, no alcance sobretudo da agenda da sustentabilidade, se o turismo em si é um veículo ou é um fim em si mesmo? Ou se pode também ser um fim, mas se poderá significar, e na vossa visão enquanto missão também, se ele é realmente um veículo para conseguirmos criar um país mais acessível. Claramente o turismo é um veículo, é uma ferramenta de inclusão. Claramente. Não há sustentabilidade sem acessibilidade. Ou seja, um dos tripés da sustentabilidade tem a ver com a parte social. Portanto, eu não posso ser sustentável até do ponto de vista económico se eu estou a coartar o acesso de um grupo significativo de pessoas que ainda por cima depois tem o efeito dos seus acompanhantes, não é? E aqui não estamos a falar de rendimentos, nem estamos a catalogar as pessoas com deficiência com menos rendimentos do que as outras, há de tudo. E a verdade é que, do ponto de vista económico, a sustentabilidade do turismo está ligada à acessibilidade e à prestação dos serviços de assistência. Porque se eu tenho uma população a envelhecer, realmente um segmento, e aqui sim é um segmento a crescer, francamente, são os séniores e séniores de idade avançada, que inevitavelmente e de uma forma natural vão agregando incapacidades de mobilidade, de visão, de audição, de orientação no espaço, de dificuldade de entrar em atividades que não sejam a sua rotina habitual. Tudo isso é natural do envelhecimento. Ora, se é esse o target que mais está a crescer, pois provavelmente se eu preparar a minha oferta turística para esta diversidade, do ponto de vista da sustentabilidade económica, eu também estou a ser inteligente, não é? Portanto, o país precisa de abrir este mindset e também não pode continuar a sublinhar, a enfatizar a dependência económica. Portanto, quanto mais ativas forem todas as pessoas, quanto mais o meio permitir que as pessoas desenvolvam a sua atividade pessoal, profissional, no meio público, mais elas consomem, mais elas são felizes, menos medicamentos, menos subsídio-dependentes, menos tudo isto. Portanto, isto é realmente... E eu acho que o turismo é uma ferramenta, assim como é o desporto, como é a educação, não tenho dúvida, mas no nosso caso concreto, o turismo é a nossa ferramenta de inclusão. Andamos um bocadinho para a frente, queria voltar. Sobre a Accessible Portugal, consegue-nos dar aqui alguns exemplos do que é que tem sido o vosso trabalho, também para inspirar aquilo que tem sido o vosso trabalho, assim, algo mais... Olha, é como eu lhe digo... Nós projetos bandeira para além do Tour for All? Sim, temos um bandeira que está a ser um entusiasmo só, que é o Access Tour. O Access Tour já é um spin-off da Tour for All. E mais uma vez, isto vem correspondendo ao desenvolvimento que este ser vivo, que é a Accessible Portugal, tem vindo a descobrir e construiu este projeto. Ou seja, no Brandate foi um projeto em que a Sara e eu estivemos envolvidas, e a Tour for All, que é um projeto que nós, mais uma vez, também damos um exemplo de inclusão, porque vamos buscar, não queremos inventar a roda e vamos buscar um modelo que já estava construído em Espanha. Portanto, tem que haver ética também nas nossas atitudes, pois se em Espanha havia um modelo que nós achávamos que era correto,
Não íamos recomeçar do zero e não íamos roubar a ideia. Portanto, vamos trabalhar em conjunto. Dá mais trabalho? Dá. O resultado é melhor? É. Porque avançamos. E porque também damos o nosso contributo para melhorar. Portanto, esta maneira de estar e de ser tem que acontecer. Mas voltando então aos projetos bandeira. Com base na abordagem do Brandate, que é uma abordagem casuística e personalizada. Porquê? Porque cada agente do setor do turismo tem estádios de desenvolvimento e de abertura para o tema completamente distintos. E se assim é em Portugal, Portugal para a Espanha, de Portugal para a França, de Portugal para a Holanda, é tudo diferente. E o turismo tem esta vantagem, nós somos receptores de turistas, portanto temos que estar preparados para aquilo que os nossos clientes dos mercados que nós recebemos querem e precisam. Ou seja, se nós sentimos que é preciso dar informação, é preciso qualificar, é preciso motivar, abordagem Brandate, então nós vamos ter que dar essa informação, essa resposta, essa motivação através de alguma outra ferramenta. E com base nesses dois projetos, portanto Brandate e Tour for All, nós criamos um projeto novo que se chama Access Tour, que cobre os 100 municípios da região centro, portanto é a região do turismo do centro toda, com as 8 comunidades intermunicipais, portanto isto também houve aqui um esforço de agregação, de abordagem política, de convencimento, pronto, gasta-se muita energia também nisto, mas conseguimos, é uma vitória. E neste projeto o que é que nós estamos a fazer? Porque achamos também que não se pode pedir só a oferta turística para se qualificar, porque achamos também que a procura turística também tem que crescer, também temos que aprender a ser turistas, também temos que aprender a ir à procura daquilo que é importante para nós, para viajarmos. Repare, o Tiago, em função de uma viagem que vai fazer, se for sozinho, precisa de um tipo de acessibilidade, se for com o seu amigo, precisa de outro, e se for com uma pessoa da sua total intimidade, se calhar pode abdicar de alguma acessibilidade para não abdicar daquela atividade ou daquele recurso. Ou seja, a Ana Garcia viaja sozinha, tem que ela saber em que contexto vai viajar e preparar a sua viagem recolhendo informação fidedigna, atualizada e concreta para a Ana Garcia também ser corresponsável do sucesso da sua experiência turística. Não é só o hotel, o museu, a praia, para onde eu for, é que têm sempre a culpa de não estarem a dar resposta àquilo que eu preciso. É infinito, porque conseguir dar resposta a toda a gente, em todas as situações, temporárias ou definitivas, é impossível. Portanto, o destino turístico ideal vai nascer desta combinação. E, portanto, nós chegamos à conclusão que, quando nós conseguimos capacitar a oferta turística também para dar resposta, mas também a procura turística para ser responsável, para tomar as suas decisões em função de uma informação correta, fidedigna e completa, Tour for All, então nós conseguimos ter o match perfeito. Portanto, se a Ana Garcia viajar sozinha, a Ana Garcia tem que saber, tem que contar com ela. Se a Ana Garcia viajar com a Sara, a Ana Garcia tem o apoio da Sara, já é um bocadinho melhor. Mas se a Ana Garcia viajar com o marido, pois provavelmente é muito melhor. Muito melhor neste estado de ajuda, não é? E, portanto, quem é que sabe em que contexto é que vai viajar? É o próprio cliente, é o próprio turista. E isto muitas vezes descarrega-se o ónus todos na oferta. Não pode ser. Mas como é que ele fica agora essa corresponsabilidade do resultado da experiência? Tem que ter informação, Tour for All. Na Tour for All tem uma base grande de informação, que com o projeto Access Tour continua. Nós vamos fazer cerca de 500 auditorias, são visitas técnicas, portanto o projeto impõe-nos 400, mas nós já vamos lançados e, portanto, chegaremos a muito mais do que 400. Já tínhamos 1000 que tinham sido financiadas pelo Turismo Portugal. Portanto, vamos tendo uma base de dados de informação fidedigna sobre as várias condições de acessibilidade que, em função do meu gosto, da minha idade, da fruição da viagem que eu vou fazer, no contexto que só eu sei como vou fazer, as condições, um destino é bom ou não é. Eu não posso dizer, isto é muito bom para cadeira de rodas. Para quem? Para quem tem 20 anos, para quem tem 80,
para quem viaja sozinho, para quem tem 80 e viaja com outra pessoa de 80. Está a ver? Porquê é que a oferta turística é que tem que ser responsável por saber dar resposta a isto tudo? Ou seja, não é o mesmo hotel que tem que dar resposta a todas estas especificidades, tem a própria pessoa vai escolher, vai fazendo filtros sobre as especificidades que procura ou que não sabia que acaba por encontrar. Eu posso escolher aquele hotel e saber que tenho que tomar banho a gato naquele dia, mas eu quero ficar naquele hotel. Mas é uma responsabilidade minha. Quando chego lá a um hotel de charme, que tem escadas, ou que tem portas apertadas, ou que... Está a ver? E aqui é que nasce a verdadeira liberdade das pessoas. Portanto, informadas, a oferta deve-se qualificar e deve ir dando respostas cada vez mais universais à diversidade das pessoas, até para o seu bem próprio, não é? Mas depois a procura turística não se pode demitir do seu papel de decisor e de saber escolher aquilo que é bom para ela, não é? E havendo esta corresponsabilização, eu acredito que a qualidade aumente. E, portanto, no Access Tour nós estamos efetivamente a fazer esse trabalho muito disseminado no território todo. Tem sido aqui uma experiência, já vamos com 1 ano de projeto no terreno e tem sido muito, muito gratificante. Mas a ideia dessa corresponsabilidade surgiu da necessidade das unidades hoteleiras que sentiam essa necessidade, vem mais da componente social, de uma visão. De onde é que surgiu esses processos? Pronto, isto surge da nossa identidade Accessible Portugal. Okay. E surge muito de nós analisarmos porque é que a oferta demorava tanto a qualificar-se. O que é que era preciso, mas não estão a perceber, não estão a ver, porque é que não melhoram? E depois a resposta era sempre, não nos qualificamos porque não há turistas com deficiência. Os turistas com deficiência não vão porque não há oferta. Então como é que a gente quebra este ciclo? Como é que se vira aqui a tripa? Portanto, temos que fazer qualquer coisa para que este ciclo negativo seja quebrado. E então, se cada um fizer a sua parte, e se nós também dissermos à procura turística, não estejam sempre a reclamar, contribuam, visitem os espaços, porque também ao revés. Museus que se preparam e que arranjam multiformatos para todas as tipologias de deficiência. Depois não vai lá ninguém. Então, em que é que ficamos? Procura. Também tens que ser responsável por... A qualificação da procura também passa por isto. Ou seja, quem faz o esforço depois tem que justificar superiormente porque é que investiu aquela verba em braille, em escrita simples, em pictográfico, em audiodescrição. Isso é um excelente exemplo até para transpor para outras. No episódio 3 com o Mário Parra da Silva, ele falava precisamente disso, de que as empresas muitas vezes não tomam a iniciativa sobre determinadas áreas, porque a concorrência muitas vezes impede de fazer isso. Ou seja, uma empresa que de repente muda toda a sua frota e tem uma oferta completamente diferenciada, por exemplo, a elétrica, mas depois não tem um consumidor capaz de consumir essa. E, portanto, tem que haver esse corresponsabilidade e aqui vocês chegaram a esse, conseguiram encontrar um mecanismo que me diz que tem sido um sucesso, esse mecanismo de corresponsabilidade, no fundo, do consumidor, e também da própria empresa. Isso é interessante. E nós temos feito a nossa inovação e a nossa diferença parte de uma base. Tudo é simples. Tudo são coisas simples. Nós não complicamos. Nós fazemos, por exemplo, grande parte das nossas ações de sensibilização e de formação, pegamos em pessoas com deficiência mesmo, não é uma pessoa que vê mal, é uma pessoa que é cega, não é uma pessoa que anda mal, é uma pessoa que está numa cadeira de rodas e não consegue andar, é uma pessoa surda. Pegamos nessas pessoas, mas que estão bem resolvidas, que são felizes, que têm anedotas para contar, têm histórias simples para contar, e vamos ter com as pessoas que vêm representar a oferta, que vêm cheios de preconceitos e de estereótipos, porque também nunca tiveram uma interação, uma relação interpessoal com pessoas com deficiência, e depois vêm com aqueles estereótipos nas suas cabeças. E depois nós temos é que dizer a estas pessoas, nós temos todos que contribuir para ajudar a que se desconstruam aos bocadinhos os problemas. E muitas vezes a lei, e nós temos um decreto-lei, que é o 163, que fala das acessibilidades, mas às vezes há aquilo que nós também chamamos as Smart Solutions, que ajudam, que não é ali uma questão legal, mas às vezes é um calce numa porta que faz com que a porta fique aberta
e que as pessoas consigam passar. E, portanto, há aqui tantas... Por exemplo, as toalhas no hotel estão sempre lá em cima. Se eu sei que tenho um cliente que tem uma displasia óssea, nanismo, ou se é um cliente que é baixinho, ou se é um cliente que está numa cadeira de rodas e não se pode levantar, quando passa o turno, transmite-se a informação de que as toalhas têm que ficar num banquinho, têm que ficar cá em baixo. Isto são coisas... Agora imagine uma pessoa que entrou para a banheira, despiu-se e de repente vê, não chega às toalhas. Vai tentar dar uns saltos, uns pinotes para apanhar as toalhas. Uns conseguem, outros não. Vai cair, vai escorregar, vai se magoar. São coisas às vezes muito simples. E nós investimos muito nestas coisas simples. E nestes exemplos, e nestas histórias, e nas histórias do dia-a-dia. E isto resulta, porque as pessoas estão fartas de ações de formação pesadas, chatas, complicadas, e nós descomplicamos. E continuava, porque eu acho que essa experiência é muito interessante e, sobretudo, por exemplo, isso leva também a esta ideia do trabalho em parceria, que falava de trabalho em rede, e especialmente da entrada das empresas no universo social e ambiental. E as empresas trazem muito, porque as empresas trazem muito esse processo de inovação e da qualidade, por exemplo, na área das certificações da qualidade, que é uma procura precisamente disso, de soluções simples, que se introduzem na cadeia e que provocam, que fazem toda a diferença. E isso para a área social e para a área ambiental, e neste caso que vocês chegaram, que é um mix destes dois ambientes, é muito interessante e traz uma resposta. Outras duas situações que este Access Tour também aborda. As crianças, as escolas. Nós precisamos de começar, não vamos resolver o problema porque mudar os preconceitos demora 20 ou 30 anos, mas nós temos que começar a pôr as pessoas, os futuros cidadãos decisores, já a ficar contaminados, digamos assim, com este tema da inclusão. E, portanto, começar nas escolas com as crianças faz parte também do nosso projeto Access Tour. Outra coisa também que faz parte do nosso projeto é ir ao terceiro setor, que também tem uma massa crítica e um conhecimento muito grande, porque trabalham muito, nomeadamente nas respostas às pessoas com deficiência, sabem fazer, mas estão muito habituados à subsidiodependência. Portanto, eles também se têm que reinventar, e ali se calhar há uma fonte de prestação de serviço ao setor do turismo muito interessante, porque se eu sei cuidar dos meus utentes, digamos assim, todos os dias, eu se calhar posso oferecer os meus serviços ao hotel para prestar serviços de atividades de vida diária. E uma família já pode ir de férias e descansar, porque alguém vai dar banho a uma pessoa que tem deficiência e todos os dias é preciso dar banho, é preciso vestir, calçar, pôr as botas, pôr as talas, e se calhar alguém que está a sair de um turno de uma IPSS ganha ali um dinheirinho, ou ganha a IPSS, mas presta um serviço que trouxe muita qualidade e foi um serviço on request no hotel. Mas até este trabalho em rede tem que acontecer, porque temos que reinventar as nossas formas de trabalhar. Por exemplo, os serviços de transporte. Uma carrinha que tenha espaço, tanto consegue levar uma pessoa numa cadeira de rodas, como leva umas pranchas de surf, como leva umas bicicletas, como leva de alguém que chega ao aeroporto e queira trazer a sua prancha de surf. Portanto, ou também faz cargas e descargas do hotel, mas também cabe uma cadeira de rodas, ou também cabe um carrinho de bebés. E, portanto, esta universalidade de respostas, às vezes é preciso desconstruir, é preciso dizer isto é fácil, não é assim tão difícil nem tão complicado. Depois também nos perguntam muitas vezes, como é que se faz uma atividade de turismo ativo adaptada? Sim, temos que juntar, e esta é a única receita, temos que juntar quem percebe muito daquela atividade de turismo ativo com quem percebe muito da área daquela limitação para a qual nós queremos adaptar a atividade. Portanto, não é um a fazer o papel do outro, é quem percebe muito de surf e quem percebe muito de paralisia cerebral, e fazer um match. É tão simples, mas temos que aprender a trabalhar em rede. Claro.
E os 10 anos que temos pela frente, sobretudo para alcançarmos a Agenda 2030, já não nos permite ir sozinhos. Portanto, temos que ir mais longe e temos que ter um impacto diferente, e esse impacto só é feito agora em trabalho e parceria. O próximo episódio que tenho estado a preparar também é precisamente sobre um projeto de parceria entre uma grande empresa que encontrou uma resposta que no fundo é uma resposta muito ligada aos ODS, que não é só uma resposta social, acaba por ser uma resposta ambiental. E porque era preciso naquele caso dar duas respostas, e em off depois dir-lhe qual é o episódio, e o que é que vamos falar. Voltava aos nossos patronos. Deixaram-nos também uma pergunta: a Accessible Portugal desenvolve algum tipo de trabalho no sentido de promover a diversidade também entre os turistas com necessidades especiais e as comunidades locais, ou seja, que há esta simbiose também entre os dois, estas duas vertentes? Sim, nós também no âmbito deste projeto Accessur também temos umas atividades que são ações de sensibilização de cidadania inclusiva. Nós não conseguimos ter um território, um destino turístico acessível e inclusivo se depois o ADN na rua não for também acessível e inclusivo. Portanto, nós acreditamos que esta abordagem mais lata dos serviços comuns, portanto, tanto a padaria como o banco, como, claro, a farmácia, mas também como uma oficina dos carros, não é? Porque se o meu carro avariar, se eu tenho limitações, eu estou muito mais sujeita à dependência do carro, e, portanto, estes serviços comuns, a Guarda Nacional Republicana, o posto de saúde, portanto, são, no fundo, serviços complementares ao setor do turismo. E se nós tivermos, efetivamente, as pessoas com deficiência a utilizarem, as pessoas com algumas limitações a utilizarem estes serviços e a recorrerem, nós vamos ter aí, sim, o verdadeiro destino acessível e inclusivo, porque a pessoa passa na rua e não é olhada de lado, não é natural, a sua diversidade é natural e é bem aceito. Já falou do manual Brand 8, portanto, um manual produzido em 2017, do qual fez parte, a Accessible Portugal fez parte, e nesse manual é referido 3 obstáculos ao turismo acessível, que no fundo foi o trabalho que depois foi o resultado desse trabalho. E, portanto, esses obstáculos passavam pela motivação, pela qualificação e pela promoção. Esses obstáculos, tirando o trabalho que tem estado a fazer no Tour for All, mantêm-se. Que desafios agora é que estão a ser, quais é que são os principais desafios que temos pela frente? Olha, o Brand 8 nasce das conclusões de 3 estudos da Comissão Europeia que são publicados em 2014, onde estes 3 obstáculos, no fundo, a motivação, a qualificação e a promoção, foram identificados. Portanto, o Brand 8 surge para descascar isto e apontar caminhos. E nós estamos a seguir justamente esses caminhos. Portanto, a motivação é porque achamos que o mercado, a oferta, ainda está um bocadinho, se calhar inebriada também de um sucesso grande que temos tido, não é? Não, para que é que eu vou mudar se tenho tantos clientes, para que é que eu vou me pôr aqui a inventar? Mas é preciso aproveitar estes tempos de abundância para preparar, pelo menos os séniores aqui são costumam ser aqui a nossa deixa para entrarmos no tempo. A qualificação, porque sem formação e sem perceber do que é que estamos a falar, nós não conseguimos, e melhorias, não é? Nós não conseguimos incrementar essa qualidade. Também é muito grave vender aqui gato por lebre no turismo acessível. As pessoas vão com expectativa de uma determinada característica ou de uma determinada qualificação, chegam ao destino e não é assim. Defraudar as expectativas em públicos que têm uma vulnerabilidade e têm uma necessidade de resposta severa é grave e desqualifica muito, muito facilmente. E depois promover, porque muitas vezes, e nós temos apercebido que há esforços grandes em ter soluções inclusivas, mas depois há uma modéstia. Agora vou cá dizer que até tenho ali umas condições, mas não há esta vontade de promover. E não há vontade, até sem custos, de criar parcerias, pois se eu penso numa oferta
convencional para turistas que não têm nenhuma limitação específica, porque é que eu também não crio quais são os museus que são acessíveis, quais são os barcos que são acessíveis, porque é que eu não crio oferta? Porque se calhar não vale a pena, porque se calhar não é importante. Portanto, há aqui uma certa, eu diria quase, não é vergonha, mas não vale a pena promover. E isso, mostrar que não é verdade. A Tour for All é uma ferramenta para essa promoção também. Eu acho que é muito relevante, até porque se tivermos essa promoção, também mais facilmente conseguimos chegar aos decisores políticos e dizer: meus amigos, queremos incentivos para qualificar essa oferta. Precisamente na minha experiência enquanto consultor, é esse dos dilemas que temos com as empresas, é que as empresas não querem muitas vezes comunicar, e normalmente são as que têm as melhores ações, não querem comunicar as ações que têm. E aquilo que nós explicamos é precisamente isso que estava a dizer, é que isso sim que influencia, aumenta o impacto, a comunicação de uma forma estratégica aumenta o impacto das ações que estão a fazer. E, portanto, da estratégia que estão a implementar. E isso ajuda muito. Agora, tem que ser genuíno, tem que ser estratégico, tem que ter uma visão. E, portanto, não pode ser só ações específicas e estar ali. Mas essa comunicação programada, precisamente, é isso. Mas é uma prática que as empresas, e até muitas empresas com cultura portuguesa, não tanto as empresas com uma cultura mais internacional, essas normalmente acabam ou que são as multinacionais, essas acabam por comunicá-lo, mas as empresas com uma cultura, ou portuguesas, ou com uma cultura portuguesa, não têm tido essa dinâmica de comunicar. Porque dá trabalho, e porque é fora da caixa, e porque se calhar não vale a pena, e porque se calhar ninguém quer, porque não há turistas assim, porque isso não vai chamar ninguém, e quando são invadidos por turistas com necessidades específicas, aquilo realmente muda. Rompe a bolha, é verdade. Especialmente nesta área da qualificação, 660, e já abordou um bocadinho esse tema, que isto também tem promovido, e no episódio anterior nós falámos sobre os números do desemprego até que tinham aumentado nas pessoas com deficiência, enquanto os outros estavam a baixar. Sentem que isto também tem potenciado um bocadinho o emprego na área da deficiência, ou não tem minimamente números? Não temos números para... é só feeling. Eu acho qual é o feeling? Se ainda não influenciou, vai seguramente influenciar. Mas aqui, mais uma vez, a procura também tem a sua responsabilidade. Nós temos na área da deficiência intelectual, nomeadamente pessoas com síndrome de Down, que têm um potencial muito grande dentro da área da hotelaria. E dentro da área, por exemplo, dos empregados de andar, a reposição do pequeno almoço, são coisas que pessoas com limitações intelectuais podem, com muita facilidade, desempenhar tarefas, e são estão sempre bem dispostos, o nível de absentismo é muito baixo, não se importam de fazer atividades de rotina, e contaminam positivamente os outros colegas. O que é que há aqui? Uma super proteção das famílias, normalmente, que têm algum receio. Preferem quase ter estes seus filhos institucionalizados a fazer atividades lúdicas. Que era o exemplo do Qatar, que a José Neves falava, precisamente, um dos trabalhos que tem sido conseguir nas famílias influenciar para que as pessoas possam... Para que ganhem autonomia, para que dê e deixem as suas pessoas terem essa autonomia, irem ao mercado de trabalho, porque depois pensar, não, é melhor ter uma pensão, é melhor ter uma reforma de invalidez do que se fazer ao trabalho. E não é verdade, porque as pessoas não são mais felizes assim. Muito pelo contrário. Claro. E tivemos um caso, ainda hoje estava a partilhar esse caso com a Sara, de um hotel onde nós estivemos há pouco tempo, em Tondela, que tinha uma empregada com síndrome de Down há 10 anos. E na altura a equipa, quando ela entrou, reagiu muito mal. Os colegas não queriam, demora muito tempo a aprender as coisas, atrapalha-nos. E depois a dona do hotel disse, pronto, então está bem, então realmente está a chegar ao fim do contrato experimental e ela vai-se embora. Quando ela se foi embora, a equipa sentia a falta dela. Porque aquelas tarefas que ninguém queria fazer, ela estava sempre disponível para fazer. E aquelas tarefas que eram chatas, ela estava sempre de boa vontade para fazer. E então já fazia falta à equipa. Resumindo, ela voltou, está lá há 10 anos. Ninguém passa sem ela. E eu acredito que tem que haver formação para as pessoas, e isto é um exemplo de que cada um de nós deve estar no sítio certo, não é? Com as nossas capacidades, e a desenvolvê-las e a estimulá-las. E, portanto, eu acho que o turismo tem muito espaço
para acolher pessoas com A deficiência. aplicabilidade e depois também, quer dizer... Precisam de formação. E precisam também é a mesma coisa que estamos a falar, estarmos a falar uma sala só de homens, estamos a falar da igualdade de género e estamos a falar sobre as questões do empowerment das mulheres. E, portanto, é preciso também que a diversidade se reflita em todas as fases da cadeia. Portanto, não seja só na oferta. E aqui, mais uma vez, a oferta tem que estar disponível para ir buscar pessoas com deficiência. Adaptar também a nível de emprego. E ao mesmo tempo também a própria procura, portanto os potenciais colaboradores, as suas famílias também têm que estar disponíveis para ajudar e para fazer essa integração e fazer esse coach para que comecem pessoas com deficiência e pessoas mais séniores, não é? Nós temos ao nível do turismo tantas pessoas que sabem tantas histórias tão genuínas dos territórios e que se calhar podiam ser uns excelentes guias e uns excelentes contadores de histórias para os turistas que cada vez mais valorizam a autenticidade e as experiências e a autenticidade dos territórios, não é? Portanto, temos que nos reinventar permanentemente, temos que estar muito atentos e isto é que é turismo acessível e inclusivo. Agradeço a sua participação. Pedi-lhe que nos deixasse alguma recomendação, um livro, um podcast, um projeto ou um futuro convidado para este programa que considere ter impacto positivo, no fundo, para deixarmos de inspiração aos nossos ouvintes. Olha, eu vou arriscar então assim uma aposta. Nós tivemos um apoio muito grande da atual ministra, da doutora Ana Mendes Godinho, porque era secretária de Estado do Turismo e foi de facto uma viragem muito significativa na altura em que nós arrancámos com mais força. Inclusivamente o Turismo Portugal tem atualmente um programa que se chama All for All Portuguese Tourism, em que foi da responsabilidade da sua Secretaria de Estado. E neste momento, como eu já também referi, no dia 5 de fevereiro, é criada esta estrutura de missão para a promoção das acessibilidades sob a sua nova tutela. Portanto, eu acho que se nós também não tivermos a nível social e a nível de trabalho esta abordagem inclusiva, nós também não vamos conseguir ter um destino turístico inclusivo e genuíno. Portanto, eu lançava o desafio então à doutora Ana Mendes Godinho. Como um convidado, um futuro convidado para este podcast. O objetivo deste podcast é que os nossos convidados saiam connosco da atmosfera terrestre e nos ajudem a ver o mundo em perspectiva, que no fundo foi aquilo que estivemos aqui a fazer hoje, sobretudo para os próximos 10 anos, como propõem os ODS das Nações Unidas. Assim, antes de terminarmos, pergunto como nos imagina alcançar os desafios mais prementes dos próximos 10 anos. Uau! Olha, abrirmos o coração, termos a capacidade de escutar o outro e de ver sempre o copo meio cheio nos outros e não sempre aquilo que está mal e aquilo que não funciona e aquilo que na nossa própria vida e na vida dos outros. Portanto, darmos sempre a oportunidade de que a diferença nos complementa. Às vezes não é agradável, às vezes confronta-nos com as nossas próprias incapacidades e é um espelho das nossas incapacidades. Mas eu acho que este aprofundamento da importância e ao mesmo tempo da insignificância que nós somos, eu acho que é o caminho. É o caminho mesmo. E qual é que é o papel da Accessible Portugal para estes próximos 10 anos, ou qual é que é a visão que tem sobre isso? Contaminar para esta inclusão. É mostrar que as coisas não são tão complicadas como as pessoas pensam, é continuar de uma forma generosa a dar informação, não é de uma forma caridosa, é de uma forma generosa, estarmos com os territórios, estarmos com as pessoas. Nós não queremos crescer a nossa estrutura, nós queremos encontrar nos diversos territórios pessoas que trabalhem connosco, mas que desenvolvam as suas próprias atividades, a sua própria consultoria, a sua própria atividade de formação, com o nosso coach, com a nossa ajuda, mas que depois até que voem sozinhos ou que trabalhem em parceria connosco. O que vejo para a Accessible é isso, é crescermos nesse âmbito. Portanto, nunca crescer em estrutura. Nós não queremos não queremos franchisar a Accessible de maneira nenhuma. Queremos contaminar toda a gente com esta abertura, com esta vontade de facto de ser inclusivos. Muito obrigado. Bem-aja. Obrigado por ouvir o Conversas com Impacto.
Poderá aceder aos links para as iniciativas e recursos referidos neste podcast em conversascomimpacto.pt, onde poderá deixar também os seus comentários. Siga-nos no Facebook, Instagram ou LinkedIn, onde publicamos todos os meses um novo episódio e novas ideias para ajudar a criar o máximo de impacto positivo.